para a exposição da palavra de Deus. O auge do culto, o ponto mais importante do culto cristão, é este momento no qual nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor, para ouvir a sua voz, para ouvir a voz de Deus. Dando continuidade, irmãos, à exposição da série em Salmos, no domingo passado nós tivemos a exposição da primeira parte do Salmo 51, dos versos 1 a 9, e hoje nós faremos a segunda parte, faremos a continuidade da exposição deste Salmo. Então vamos abrir as nossas Bíblias neste momento no Salmo 51, dos versos 10 a 19. Salmo 51, de 10 a 19. Diz assim a santa palavra de Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos diante da leitura da tua palavra. Palavra esta que é infalível, inerrante, palavra esta que é autoritativa sobre a nossa vida. Nós te damos graças, querido Senhor, porque neste momento podemos ouvir a tua voz através da tua palavra, através da leitura da tua palavra. O Senhor venha neste momento instruir-nos nas tuas verdades. Conduza-nos, ó querido Senhor, para que o nosso coração seja encontrado como terra fértil, pronto para receber a semente que é a tua palavra, e que frutifique e que cresça, produzindo frutos de arrependimento, para a tua glória, Senhor. Nós te agradecemos por este tempo que nós temos, de poder estar aqui de modo congregacional, e poder cultuar o teu nome, bendizê-lo e exaltá-lo. Graças nós te damos por este tempo, e suplicamos o teu favor sobre nós. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Nós pudemos ver na exposição da primeira parte deste salmo, e até como nós acabamos de ler aqui na nossa liturgia, um homem convicto do seu pecado. Um homem que veio diante do Senhor se arrepender dos seus pecados e confessar as suas iniquidades diante de Deus. Davi, como nós podemos ver, ele havia sido confrontado pelo profeta Natã, conforme nos é registrado em 2 Samuel. Davi havia possuído a mulher de Urias. Ele havia cometido este pecado possuindo a mulher de um outro homem.
E na tentativa de ocultar o seu pecado, ele ainda comete naquilo que podemos considerar até maior, ele comete o homicídio na tentativa de ocultar um outro pecado. E por consequência disso, nós vemos o profeta Natã o confrontando, e no percurso de toda a vida do rei Davi, nós vamos ver a consequência do seu pecado sendo exalado, sendo apresentado através da imoralidade dos seus filhos. Nós vamos ver quão imorais são os filhos de Davi ao longo de toda a narrativa das Escrituras. Então, a primeira parte do Salmo que nós vimos, de 1 a 9, é marcado por este arrependimento de Davi, aonde ele entende que ele precisa da misericórdia de Deus. Posteriormente, nós vamos ver dos versos 3 a 6, Davi confessando os seus pecados, e por fim ele acredita na purificação provinda do Senhor, aonde nós vemos ali posteriormente do 7 ao 9. Ele sabe que se não for pela ajuda do Senhor, ele jamais alcançaria o favor e ele pecaria novamente. Ele entende a sua condição diante de Deus, ele entende a sua natureza, pois no verso 5 ele vai falar: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, ele tem consciência da sua situação, e ele sabe que se o Senhor não promover a mudança nele, ele jamais alcançaria uma renovação. E ele clama por essa renovação de modo imediato. Ele já não quer mais esperar. Ele não quer mais aguardar nenhum segundo por transformação na sua vida. Ele deseja isso de modo desesperado. E isso fica claro quando nós observamos a gravidade do tom em que ele assume ao longo de todo este salmo. Davi, ele tem consciência. Ele sabe que o seu pecado tem origem no seu coração pecaminoso. Coração este que a todo tempo tenta tomar o lugar, tenta tomar a autonomia do Senhor, buscando substituir o lugar de Deus, tentando se assentar no trono de Deus. Davi, ele sabe que a origem do seu pecado está no seu coração corrompido, está no seu coração desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias. No domingo passado, nós meditamos sobre o seguinte tema: as convicções de um coração arrependido. E hoje nós meditaremos no seguinte tema: o desejo de um coração arrependido. O desejo de um coração arrependido. E em primeiro lugar, nós vemos que esse coração arrependido, ele é criado e ele é renovado pelo Senhor, como nós vemos dos versos 10 ao 11. Davi, ele sabia que a raiz do seu pecado estava no seu coração, era algo que estava incrustado no seu coração. Ele sabia que simplesmente algo superficial não acabaria com o problema. Davi, ele sabia que ele precisava de algo muito mais profundo no seu coração. É como se nós tivéssemos um campo, ou até mesmo em nossa casa, quando tem aqueles matinhos que vão crescendo e a gente tenta tirar aquele danadinho e ele sempre volta, ele sempre volta. Você arranca ele, ele volta, você arranca, ele volta. Muitas vezes você passa veneno no bicho e ele retorna a voltar. É a famosa tiririca, né? Quem não conhece a famosa tiririca? E Davi, ele sabia que algo superficial não trataria o seu problema. Algo superficial não acabaria com o seu problema. Ele sabia que ele precisava de algo muito mais profundo dentro do seu coração. Ele sabia que não era simplesmente uma mudança de comportamento que o ajudaria. Não é simplesmente mudar o seu comportamento, os seus hábitos. Lembrando que quando Davi peca, estava acontecendo uma guerra. Ele não vai para a guerra e ele fica ali no seu palácio, na parte alta do seu palácio, observando a mulher de um outro homem. Ele sabe que mudar o seu comportamento não vai resolver o seu problema, nem suprimir ou dar vazão às suas emoções, os seus desejos, às suas vontades. Ele de fato estava genuinamente arrependido. Então ele não poderia se contentar apenas com o perdão do seu pecado.
O seu pecado tinha efeitos terríveis sobre ele. Quando nós observamos essa narrativa de 2 Samuel, e após todo este problema com Davi, nós vamos ver as terríveis consequências do seu pecado. E ele sabia disso. Davi, ele tinha consciência disso. E ele não queria mais cometer o pecado. Davi, ele precisava de um cerne, de um milagre no cerne de todo o problema. Ele precisava de um milagre no seu coração. Ele precisava que Deus viesse agir e atuar no seu coração, que é a raiz de todo o problema. O quanto que você já tem tentado mudar, tentado se comportar ou tentado fazer as coisas de modo diferente? Quanto que você já tem tentado não ser ácido nas suas palavras, não ser explosivo muitas vezes, vingativo, irado? E isso nos frustra, quando nós tentamos pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, não é verdade? Davi, ele sentia o peso tenebroso do pecado sobre ele, sobre a vida dele. E ele vai pedir no verso 10 que Deus criasse nele um coração novo, um coração puro. Davi aqui, de modo muito interessante, ele aplica a mesma palavra que é aplicada lá em Gênesis no capítulo 1. Quando nós vemos o relato de Moisés falando no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, ela descreve algo que é particular e algo que somente Deus pode realizar. É algo que somente Deus ele tem essa capacidade de criar a partir do nada, ou ex nihilo. Nós criamos também. Nós somos seres que criam as coisas, mas nós sempre criamos a partir de uma matéria existente. Este púlpito, para existir, nós precisamos da matéria-prima, nós precisamos da árvore. Para o vidro, para o metal, nós precisamos de algo bruto para podermos lapidar, para poder moldar, até chegar na forma que nós desejamos. Mas esta capacidade da criação a partir do nada, quando nada existe, quando nada ocorre, ela só é procedente do Senhor. E ao dizer isso, Davi ele está reconhecendo o seguinte: olha, eu não tenho nada de bom que possa ser usado neste processo. Eu não tenho nada que possa ser reutilizado neste processo, no meio do caminho. Nós vemos essas palavras sendo ecoadas pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, verso 18, quando ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Davi, ele sabia que ele não tinha nada que pudesse ser reutilizado. Não era simplesmente um reconhecimento do seu pecado, ou qualquer coisa que ele fosse capaz de realizar. Mas ele entende que isso só pode acontecer por obra do Senhor. Nós vemos muitas ciências tentando moldar, modificar o comportamento, o pensamento, as ideias e os ideais do homem. Mas todas elas falham porque elas não partem do cerne de todas as emoções do homem. Não parte do coração. Em Provérbios, no capítulo 4, nós vemos de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque é de lá que procede as fontes da vida. O que Davi ele está desejando é uma transformação radical. É algo que somente o Senhor pode fazer. E o seu desejo de transformação radical se acentua quando nós olhamos ele utilizando dois verbos. Quando ele vai falar ele vai trazer essa ideia de transformação, de renovação. Ele vai usar a palavra criar e renovar. O que Davi ele está expressando é o desejo pela comunhão, a restauração pela comunhão que foi quebrada por causa do seu pecado. Ele tinha esta comunhão estabelecida com o Senhor, mas o pecado, como nós vemos, ele rompe, ele quebra as ligações, ele quebra a comunhão entre nós e Deus. E você sabe, como Davi,
como é difícil nós lidarmos com o nosso pecado todos os dias. Pecados que estão muitas vezes na nossa vida há anos. Tem pecados que é quase que um membro da nossa família. Ele acompanha, ele tem até histórico familiar. Pecados que deixam marcas profundas na nossa vida. O pecado que nos consome, o pecado que nos escraviza e que faz pensar que muitas vezes nós estamos sozinhos diante de todas essas lutas e diante de todas dessas batalhas. Nós precisamos, assim como Davi, reconhecer a nossa incapacidade diante de Deus. Nós precisamos clamar a Ele segundo as suas misericórdias, para que Ele crie em nós um novo coração. Um coração a partir do nada. É por isso que muitas vezes nós não alcançamos e nós não conseguimos entender o que está acontecendo na nossa vida. Porque nós até oramos, Senhor, purifica o meu coração, cria, Senhor, um coração novo. Mas olha, se puder deixa isso daqui também. Eu acho que isso daqui vai ser útil em algum momento na minha vida. É igual o filme do Homem-Aranha, né? Esse último filme, Sem Volta para Casa, onde ele pede que a memória das pessoas sejam apagadas. E o problema está quando ele quer começar a adicionar coisas que não dava para ser adicionadas. E aí a gente vê toda a problemática acontecendo na vida do Homem-Aranha. E isso acontece também em nossa vida. Quando nós queremos ajudar, dar uma forcinha para o Senhor. Olha, cria em mim um coração novo, mas deixa isso daqui, tem como deixar esse comportamento? Ele está na minha família há tantos anos. É aquela famosa desculpa, esse pecado é de sangue. Sabe quando você contrata um pedreiro para reformar a sua casa? Você quer deixar a sua casa boa, a sua casa bela. Só que tem um problema. Você acha um pedreiro que ele é mais econômico do que você. Ele quer economizar ainda mais do que você. E ele sempre tem um truque. Qual é o truque? Utiliza o que é velho, não tem problema. Joga resto do entulho. Olha a madeira velha, se pintar fica nova, fica boa. Ninguém nem vai perceber. É vintage, né? É a moda do momento. Pinta lá, tá sujo de cimento, mas é moda, todo mundo está usando. E aí no final ele olha para você e fala, ó patrão, vai ficar bom, vai ficar top o negócio. Você nem vai gastar tanto dinheiro nessa reforma. É besteira gastar dinheiro. Isso é justamente aquilo que nós não precisamos. Nada do que há no nosso coração pode ser usado. É algo que está além de você. É algo que está além de nós. É algo que está muito acima de nós. E é por isso que Davi ele vai clamar por um milagre. Ele deseja desfrutar de algo novo na sua vida. Ele já acabara de experimentar o doce amargo do pecado. Ele acabara de experimentar algo que trouxe danos na sua vida. Ele queria algo novo. E é algo, meus queridos irmãos, que nós só podemos encontrar nesta noite em Cristo Jesus. É algo que nós só podemos desfrutar em Cristo Jesus, esse algo novo, esse algo que vai de fato transformar a nossa vida. É através do sangue de Cristo. É através dele que nós podemos entrar no Santo dos Santos e trilhar um novo e vivo caminho. É por isso que nós somos chamados a nos aproximarmos dele com sincero coração, na plena certeza de que nós teremos o nosso coração purificado, o nosso coração transformado, porque não é algo que está em nós. E isso faz nos pensar o seguinte: será que nós de fato estamos desejando, dia após dia, um coração novo? Um coração que ele se parece muito mais com Cristo e menos com nós? Um coração que se parece muito mais com Cristo do que com as filosofias deste mundo, com as ciências deste mundo? Será que nós estamos buscando de fato ter o nosso coração transformado e moldado segundo Cristo Jesus? Assim como Davi, ele ansiava por essa transformação na sua vida.
que nós também venhamos ansiar por essa transformação, desejar este coração novo, este coração que ele se pareça muito mais com Cristo e menos com você. E menos com você. E menos com as suas preferências. E menos com os seus desejos. E menos com aquilo que você acha que é certo. Que nós venhamos nos parecer muito mais com Cristo. É clamar ao Senhor de fato: purifica-me. Cria, Senhor, um coração novo. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E nos sustente segundo as tuas misericórdias. Mas Davi, ele continua. E em segundo lugar, ele vai falar, e ele vai demonstrar que um coração arrependido, ele tem a sua satisfação no Senhor. Um coração arrependido, ele se satisfaz no Senhor. Porque Davi, após ele suplicar por esta renovação e sustentação, ele vai suplicar para que lhe seja restituída a sua alegria. É o que nós vemos dos versos 12 ao 17. Davi, ele vai falar, perdão, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi, ele sabe a consequência do pecado. O pecado que muitas vezes nos isola, nos fere profundamente. O pecado que faz com que a alegria escorra de entre os nossos dedos. É como você tentar chegar no mar e falar assim: eu vou levar um punhado dessa água para minha casa. Eu vou pegar essa água, vou colocar ela na minha mão e vou ter um pouco da água do mar na minha casa. A água se esvai das suas mãos. E Davi sabia que o pecado, ele tirava a alegria. Ele tornava as coisas pesadas demais. Observe que no começo do Salmo 51, nós vemos o peso do pecado, o peso das consequências do pecado sobre a vida de Davi. E muitas vezes, como companhia, só nos sobra a vergonha, a angústia e as dores. No Salmo 38, o mesmo Davi, ele vai dizer: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. E no Salmo 32 ele vai dizer o seguinte: quando eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Antigamente nós usávamos muito a questão de ser sal, ser luz, e a gente sempre usava, né, a figura do sal. Mas a Covid-19 nos trouxe uma ilustração que eu acredito que ela é muito mais assertiva. Como que é triste você chegar numa casa que você acabou de ser convidado para almoçar, a pessoa nunca te convida. E você chega, você senta na mesa, você vai, aquele prato de lasanha, aquela coisa bonita. Eu sei que tem gente com fome. Mas imagina você chegar na primeira garfada, principalmente na época do Covid. Era assim que muita gente descobria que estava com Covid, né? Não sentia nada. Aí tomava café amargo para ver se era o Covid mesmo e não senti nada. Eu vi gente comendo pimenta pura para ver e não sentia nada. Imagina você olhar aquele churrasco do vizinho, aquela fumaça comendo na alta. Você só vê a fumaça porque você não sente o cheiro. E geralmente a fumaça do vizinho é muito mais gostosa do que a nossa, né? É só cheiro, é só fumaça, você não sente. E Davi, ele havia perdido esta alegria. Ele não tinha mais a alegria de estar na presença de Deus. Davi, ele não tinha mais a alegria de estar em comunhão com Deus. Ele sabia que ele precisava dessa purificação. Ele sabia que ele precisava ter o seu espírito renovado. Ele queria sentir de novo a alegria de estar em comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. Ele, um pecador que ele experimentou o profundo senso do pecado, o senso da sua própria pecaminosidade,
mas agora ele também estava experimentando o perdão, ele estava experimentando a doçura e a alegria da restauração. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque Davi ele não fica com isso só para ele. Ele quer sentir de novo essa alegria restaurada, mas ele quer que outras pessoas também desfrutem da alegria que ele está sentindo. A alegria de Davi não poderia ficar restrita somente a ele. Ele se colocava como um instrumento de restauração dos pecadores na mão do Senhor. Ele se oferecia diante de Deus: olha, Senhor, restaura, restitui-me a alegria da tua salvação. E como consequência disso, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, eu falarei para os pecadores da tua misericórdia e do teu amor, eu exaltarei o teu santo nome, Senhor. Como que alguém, experimentando esta graça tão profunda, pode ficar quieto? A satisfação de Davi estava no Senhor. E assim como Davi, você pode estar triste também. Não há prazer mais na comunhão de Deus, na comunhão com o Senhor. Você está igual o Forrest Gump, só corre. Você já nem sabe mais por que você está correndo, e está correndo. E está correndo, desesperadamente você está correndo. Você está fugindo. Você está com medo. Quando na verdade o Senhor nos atrai para si, para que possamos nos humilhar diante da sua poderosa mão e suplicar o perdão pelos nossos pecados. Você diz a si mesmo: eu já tentei de tudo. Você tenta se convencer disso todos os dias, mas os gemidos permanecem, as dores do pecado permanecem. Davi, ele sabia que ele pecou. Ele sabia que ele fez besteira grande. É por isso que já no começo do Salmo ele vai suplicar para que Deus tivesse misericórdia. Ele vai falar no verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a tua misericórdia não, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, ele sabe que no fundo ele precisa ter essa satisfação no Senhor. Ele sabe que ele não tem capacidade de produzir justiça própria. O seu conhecimento não é capaz de restaurar a sua alegria, mas somente o Senhor era capaz. E é capaz de restaurar a alegria de Davi, assim como ele também é capaz de restaurar a nossa alegria. E essa alegria, ela vai impulsionar a Davi a propagar, a falar deste perdão a outras pessoas. Não é em vão que Davi ele vai falar: Deus da minha salvação. Ele reconhece que Deus é a sua salvação. Ele não descansa no seu reinado, no seu senhorio e no seu poder. Davi, ele descansa, ele sabe que somente em Deus ele pode descansar. E é por isso que ele pede para que outros também conheçam esta palavra, conheçam esta misericórdia e esta graça do Senhor. É como diz uma certa frase atribuída a Spurgeon: o evangelismo, a comunicação do evangelho é um pedinte, um mendigo, contando a outro mendigo aonde ele encontrou o pão. Você está sendo alvo do perdão de Deus. E não faz sentido, irmãos, nós nos calarmos diante de graça tão maravilhosa, enquanto outras pessoas estão morrendo de fome. É como se nós tivéssemos pão em nossa bolsa, e estivéssemos negando este pão a uma pessoa que nitidamente está indo a óbito ao nosso lado. Você sabe aonde tem pão. Davi sabia aonde ele poderia se alimentar. E é por isso que ele fala: Senhor, restaura-me a alegria da tua salvação. E é por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós temos dificuldades de comunicar a palavra do Senhor e de deliciarmos na palavra do Senhor.
Porque muitas vezes, por causa do nosso pecado, por calarmos o nosso pecado, nós estamos perdendo a alegria da salvação. Nós estamos perdendo essa satisfação no Senhor. Nós estamos tentando satisfazer o nosso coração em todas as coisas deste mundo. Nós perdemos os nossos olhos do céu, daquilo que nos transcende, e nós estamos olhando somente para este mundo, como se tudo se consumisse e se consumasse neste mundo, como se todas as promessas que nós temos está restrita a este mundo. Davi, ele sabia que somente o Senhor poderia restaurá-lo. Nós devemos parar de buscar essa autossatisfação em nós mesmos. Nós devemos buscar ter um coração satisfeito no Senhor. Nós temos que ter em nossa mente que Cristo, Ele é o pão da vida. E quem vem a Ele jamais terá fome, jamais terá sede. O amor pactual de Deus está sobre nós, irmãos. Esta alegria que nos transcende está de fato sobre nós. É por isso que nós podemos nos alegrar na salvação, porque nós sabemos da certeza do perdão em Cristo Jesus. Nós sabemos e nós podemos nos satisfazer porque Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele é o caminho pelo qual nós precisamos trilhar. O próprio Cristo se apresenta a nós sendo o caminho, a verdade e a vida. Não adianta nós tentarmos alcançar os favores de Deus através dos nossos esforços e através dos nossos méritos. Olhe para a tua mão. Olhe para a tua mão e veja quão manchada ela está pelo sangue. O quão manchada ela está pelo pecado. É por isso que o Senhor muitas vezes nos diz: de que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Porque nós queremos alcançar o favor de Deus, não segundo Cristo e a obra de Cristo e a justiça de Cristo, mas nós queremos alcançar o favor de Deus segundo os nossos esforços. Mas o Senhor nos convida a ir até Ele. Vinde a mim, pois, e arrazoemos, como diz o profeta Isaías, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. O desejo, meus queridos irmãos, de compartilhar os feitos do Senhor está atrelado, está ligado à alegria da salvação, está ligado à satisfação que nós temos em Cristo Jesus. Quando de fato nós nos satisfazemos em Cristo, nós nos saciamos em Cristo. É a máxima do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, quando ele diz: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. É isso que nós precisamos desejar e ansiar dia após dia. É Cristo, é nos satisfazer em Cristo, é nos deliciar em Cristo, é de fato termos esta alegria transbordante em Cristo. Não naquilo que nós podemos produzir. É por isso que a alegria de Davi era certa, porque ele buscou esta satisfação no Senhor. Ele buscou essa satisfação em Deus. E em terceiro lugar, um coração arrependido, ele é sustentado pelo Senhor. Nós vemos Davi clamando para que ele fosse transformado, para que o seu coração fosse transformado de fato. Nós vemos Davi posteriormente clamando para que de fato Deus fosse a satisfação, e ele buscando essa satisfação no Senhor. E agora nós vemos que um coração arrependido, ele é sustentado pelo Senhor. Ele é sustentado pelo Senhor. E a ideia de sustentação não é algo onde nós temos a ideia de que nós seguramos assim,
Mas a ideia de sustentação é que Deus, Ele é tudo que nós temos, é tudo que garante a nossa sustentação. E nós sabemos que nas mãos dEle nós não cairemos. É certa a nossa sustentação diante do Senhor. E Davi sabe que ele só pode alcançar esses favores e esta graça, tendo o seu coração sustentado pelo Senhor. É o que nós vemos dos versos 18 aos versos 19, onde Davi ele vai expressar esse desejo de que o Senhor edificasse ele, de que o Senhor edificasse o seu povo, edificasse os seus. Então, ao chegarmos ao fim, é fácil nós percebermos que Davi ele encontrou no Senhor o perdão e a purificação que ele tanto buscava, que ele tanto almejava. Por vezes nós olhamos a justiça de Deus como se fosse algo punitivo, como se fosse algo que fosse duro sobre nós. Mas Davi, em sua oração, ele vai nos mostrar que é na justiça de Deus que também nós temos o perdão e a restauração. Isso fica claro quando nós olhamos para 1 João, capítulo 1, no verso 9, onde ele vai dizer o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a impureza. Davi, ele sabia que era na justiça do Senhor que ele poderia ser perdoado, que ele poderia ser transformado, ser renovado, a sua alegria restaurada, a sua satisfação plena no Senhor, porque ele sabia que este Deus era justo, ele é um Deus perdoador. Isso nos arremete também, meus irmãos, a Cristo, pois é nele que nós temos o alívio do nosso fardo. É em Cristo que nós temos a alegria restaurada, a comunhão restabelecida. Assim como nós ficávamos tristes no começo da pandemia, quando nós perdíamos, o paladar, o olfato, sabíamos que nós estávamos com este vírus. Uma das características que marcava a alegria e o fim era quando a gente começava a sentir o gosto das coisas, o sabor das coisas. E é isso que Davi ele está expressando, que ele encontrou todas essas coisas quando de fato ele encontrou os braços do Senhor. O salmista nos ensina a ir até o Senhor. O salmista nos ensina a ir até Cristo, como aquele que de fato pode renovar o nosso coração através do seu precioso sangue e nos purificar de toda a impureza, pois é o Cristo que se compadece de nós segundo a sua benignidade, como nós vemos o relato em Hebreus no capítulo 4, onde nós temos o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de nós recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Davi, sendo rei, ele sabia que ele não poderia apelar para o seu governo, ele não poderia apelar para o seu poder, e ele também sabia que ele não poderia promover e prover a paz que aquela nação tanto precisava. A bênção e a prosperidade não poderia vir de Davi. Ele sabia que tudo isso era fruto da graça e da misericórdia de Deus. Pois quando em nossa consciência pensaríamos que o mais improvável entre os irmãos se tornaria o grande rei de Israel. E a partir do verso 18 e 19, nós temos uma oração que é particular, a oração que é de Davi, a oração que é de confissão de Davi, se tornando uma oração pública, uma oração que nos atinge neste dia. E ele nos ensina que nós precisamos da misericórdia de Deus. Da misericórdia não, da multidão da misericórdia de Deus. Nós precisamos ir até os pés de Cristo. Assentarmos aos seus pés como Maria se assentou e aprendeu com o Mestre. Nós precisamos ir até o bom pastor, assentarmos, deitarmos no seu colo
e permitir que Ele arranque os espinhos que tanto nos machuca e que tanto nos faz sofrer. O pecado dói. E pior ainda, ele ofende o nosso Criador. É por isso que Davi no verso 4 ele vai falar: eu pequei contra ti somente. Nós temos uma chamada, meus irmãos, através deste texto, para que nós nos acheguemos até Cristo, para que a alegria da salvação seja restaurada na nossa vida, e assim nós venhamos viver e anunciar os grandes feitos do Senhor. É expressar a gratidão ao Senhor, pedindo para que Ele edifique os nossos muros, para que Ele seja a nossa fortaleza, para que Ele nos sustente, para que Ele nos conceda esta graça e essa misericórdia, para que a cada dia venhamos louvá-lo, bendizê-lo e engrandecê-lo. Que nós venhamos expressar o arrependimento, o perdão alcançado, desejando servir a Cristo dia após dia de modo correto. Se nós observarmos o verso 16 e o verso 19, até nos aparenta ser uma contradição. Porque no verso 16, Davi ele vai falar: Deus ele não se compraz, ele não se satisfaz, ele não se agrada de sacrifícios. E no verso 19, Davi ele vai falar: então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Mas observe que nós temos no verso 17, que Deus ele não rejeita um coração contrito. O que Davi ele está nos mostrando? Que não adianta nós apresentarmos os sacrifícios, não adiantava ele apresentar os sacrifícios, não adiantava ele apresentar as ofertas ao Senhor, se o seu coração não estivesse quebrantado diante de Deus. Isso nos chama a atenção de que nós não podemos servir a Deus ao nosso bel prazer. Que nós não podemos servir a Deus do jeito que nós achamos melhor, da forma que nós achamos mais correta, mas nós devemos servir ao Senhor, expressar essa gratidão ao Senhor, oferecer de fato um sacrifício de justiça ao Senhor, pela forma como Ele tem se revelado na sua palavra. É através da palavra do Senhor que nós entendemos qual é a forma correta de cultuar, de confessar os nossos pecados e de nós nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor, para que de fato nós venhamos alcançar êxito no arranque das tiriricas do nosso coração, para que de fato nós venhamos alcançar êxito na construção da nossa vida diante da palavra de Deus. Este salmo, ele traz luz ao nosso pecado e às suas raízes no nosso coração. Mas ele também demonstra a misericórdia e a benevolência do Senhor em atender um coração arrependido. Em atender um coração que de fato se humilha, um coração que de fato reconhece a graça, a misericórdia de Deus. Um coração que de fato entende que a sua satisfação está somente no Senhor. Satisfaça-se, meus irmãos, em Cristo. Tenha o seu coração contente em Cristo. Que a sua alegria não seja nas coisas passageiras deste mundo, mas que a sua alegria seja em Cristo. Façamos bom uso dos meios de graça a qual o Senhor nos concedeu, para que de fato sejamos alimentados pelo Senhor, para que de fato sejamos instruídos pelo Senhor e levados até os seus pés, confessando a nossa iniquidade e reconhecendo que nós precisamos dele. E um dos meios de graças mais belo que nós temos na igreja é a ceia do Senhor, aonde nós temos o último momento de comunhão do nosso Senhor com os seus discípulos, com os seus, aonde Ele expressa que Ele é o Deus que perdoa pecados
Ele é o Deus que estabelece aliança com o seu povo. Ele é o Deus que sustenta o seu povo. Ele é o Deus que satisfaz o seu povo. Que nós possamos observar através da ceia do Senhor este meio de graça e sermos alimentados pelo Senhor e, de fato, ter o nosso coração satisfeito nele. Não nas coisas deste mundo, não nas coisas que o mundo possa a nos oferecer. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos instrua a cada dia. E que no momento que teremos logo mais da ceia do Senhor, possamos refletir sobre a obra de Cristo em nós. Possamos refletir sobre cada elemento e o significado de cada elemento, clamando ao Senhor, que Ele de fato purifique o nosso coração, seja a satisfação dEle e o sustento do nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Pai, em Tua presença neste momento, nós queremos Te render graças, Pai, pela Tua obra perfeita, realizada e consumada por Cristo Jesus. Queremos, querido Senhor, de fato nos alegrarmos no Senhor, nos satisfazermos no Senhor e no Teu favor. Que a Tua palavra, querido Senhor, penetre no nosso coração e que o Senhor nos conduza a vivermos uma vida piedosa, que produz frutos e frutos de arrependimento, que exalte, que glorifique e que bendiga o Teu santo nome. Nós Te louvamos por este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu gostaria de chamar o reverendo Pedro